trem chegou e por isso está começando mais uma Estação ABC. Hoje nossa conversa com Ailton Tenório, ele que é professor de fotografia e mestre na arte da foto publicitária. E o Ailton, ele é fundador do Fotoclube ABC Clique. E ele fez um projeto muito legal, que é o projeto Mestres da Fotografia. E hoje teremos alguns episódios aqui no programa. Ailton, daqui a pouco nós vamos falar sobre o projeto Mestre da Fotografia. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho de você aí. Como foi essa paixão pela fotografia? Conta essa história para nós. Olá, Humberto Pastore. Muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo para conversar um pouco sobre essa série de vídeos que eu estou desenvolvendo sobre os mestres da fotografia. Fotografia é essa que é a minha profissão, é a minha paixão. Desde lá, na adolescência, adorava fotografar, estudei isso, sou professor, e aí eu percebi que precisava mostrar um pouco mais dessas referências para os meus alunos. Por isso eu desenvolvi os mestres da fotografia. Ailton, a sua vida profissional é voltada para a fotografia? Aliás, conta um pouquinho desse trabalho pra gente. Você dá aulas de artes aonde? É bem interessante como eu entrei na área educacional. Eu fui contratado para fotografar e fazer as fotos publicitárias de um catálogo do Instituto de Ensino Santo André, o antigo IESA. E após eu desenvolver todas as fotos das salas, dos laboratórios, dos alunos, toda a estrutura deles, entregando esse material, a direção me convidou para ministrar aulas lá para o pessoal do ensino médio, esses jovens alunos. E aí eu fui desenvolvendo toda essa parte educacional, fui contratado, por exemplo, pelo Senac aqui de Santo André, estava desenvolvendo a área de fotografia de lá, fiquei vários anos montando inclusive as estruturas do laboratório preto e branco. Outras escolas foram me chamando, comecei a ministrar mais aulas, fazer palestras sobre fotografia, já entrou a área digital e tinha uma demanda muito forte sobre isso. E os alunos que de uma ou de outra escola queriam continuar estudando, queriam continuar fotografando, fazendo os passeios fotográficos. E aí a gente uniu um grupo e nós formamos, eu sou sócio fundador do Fotoclube ABC Clique, que ele desenvolve diversas atividades aqui na região, e principalmente em São Caetano, que é a nossa sede. Bom, a sua especialização é foto publicitária. Então, fala um pouco desse nicho, qual que é a diferença dele das outras artes que envolve também a fotografia? A fotografia publicitária, ela tem um sentido, ela tem uma diretriz, ela tem, que a gente fala, um dono. Tem um cliente lá que está querendo que você produza uma imagem que muitas vezes já vem com o famoso briefing, que é o quê? Que é as orientações do que eu preciso fazer para retratar aquele produto, aquela cena da melhor forma possível para aquela finalidade. Então a fotografia publicitária restringe um pouco da criatividade do fotógrafo. A fotografia publicitária, ela tem uma necessidade, ela tem uma diretriz, ela tem uma função específica na área comercial. Então eu trabalhei muito nisso, colocando um pouco de arte nesta área. Por exemplo, preciso fazer uma foto de uma fachada de uma empresa. Não é em qualquer momento. Então você vai procurar o melhor momento, a melhor luz, o melhor dia, o céu quando está maravilhoso. E assim você vai desenvolvendo e colocando um pouquinho da tua arte em cima desta exigência comercial. E como nasceu o projeto Mestres da Fotografia? Conta um pouquinho pra gente no que ele consiste. O projeto dos vídeos dos mestres da fotografia nasceu dessa necessidade de apresentar esses grandes fotógrafos do passado para essa nova geração, para esses alunos, para o pessoal do Fotoclube, que está querendo conversar, discutir e ver e conhecer as referências. Esses grandes fotógrafos, se você procurar na internet, as principais fotos deles estão lá. Mas a grande maioria estão em museus, estão em livros, e aí eu senti essa necessidade de pegar tudo isso, falar da vida, o que ele desenvolveu durante a vida dele e principalmente mostrar as fotos.
e na linguagem que é mais moderna, que é a linguagem de vídeo. E eu fui procurar e não tem nada aqui no Brasil, em língua portuguesa, falando mais profundamente, mostrando essas imagens. E aí que eu percebi que eu precisava desenvolver este trabalho, coletar essas informações, organizar, estudar inclusive a vida de cada um desses fotógrafos, como que ele entrou, o que ele desenvolveu, por que ele foi para aqueles caminhos que ele percorreu e fotografou. Então, essa série de vídeos consiste em falar a vida desse fotógrafo e mostrar as fotos que ele produziu. De uma forma bem rápida, que é uma forma didática através da linguagem de vídeo, mais assimilável ao pessoal novo que está aí na internet nesse momento. Bom, e daqui para frente a gente vai passar então 5 episódios da série Mestres da Fotografia. E eu queria que você, Ailton, fosse então nos apresentando, antes de cada um dos episódios, falasse um pouquinho de quem é que você está focando ali. Humberto, eu já tinha uma lista de 50, 60 nomes desses grandes fotógrafos que a gente acaba passando aos alunos para eles procurarem, conhecerem e interarem um pouco mais sobre esses mestres da fotografia. E aí eu fiquei pensando, vou começar por onde? Aí eu lembrei meu primeiro livro de fotografia que tinha o nome Ansel Adams, que é um ícone da fotografia da natureza. As fotos dele são magistrais, vocês vão ver agora. Acontece que, estudando ele, a gente entende um pouco do caminhar, da trajetória dele. Por exemplo, ele participou de uma ONG, a primeira ONG que esteve nos Estados Unidos para a manutenção, para a conservação ambiental dos parques naturais. Mas não foi só isso. Ele tem um trabalho enorme, lindo, sobre campos de concentração de japoneses nos Estados Unidos. Eu sempre vendo filmes americanos, a gente sabe que teve, na época da Segunda Guerra, por causa de Pearl Harbor, um grande problema. Mas eu não sabia que chegava nesse nível, milhares de pessoas em campos de concentração. E ele foi lá registrar o dia a dia, ele registrou a dignidade dessas pessoas, que muitos eram americanos, simplesmente eram descendentes de japoneses. E é um trabalho que praticamente ninguém se fala. Isso daí eu coloquei numa área chamada fora de foco, o que ninguém conta. Então, eu mostro toda a trajetória que é bem conhecida desse fotógrafo, mas eu conto um pedacinho de uma coisa que ninguém fala. Vamos ver então sobre Ansel Adams. Ansel Adams desde pequeno apresentava aptidão para as artes. Aos 12 anos, aprendeu a tocar piano sozinho. Aos 14, viajando com a família ao Parque Nacional de Yosemite, fez suas primeiras fotografias no local usando uma câmera Kodak Brownie. Até seus 25 anos, Adams se considerava mais músico que fotógrafo. Ele passou muitos anos em São Francisco, ministrando aulas de música, chegando a atuar como pianista em um grupo musical. Em 1919, aos 18 anos, ficou sócio do Sierra Club, a primeira ONG americana dedicada à preservação do meio ambiente. Adams intercalava seu tempo ao piano com as excursões fotográficas que organizava ao Parque Yosemite, que será a sua grande paixão fotográfica até o final de sua vida. Em abril de 1927, ele fez uma importante fotografia no parque. A foto ficou conhecida como Monolith, a Face of Half Dome, que é o marco inicial do seu reconhecimento como fotógrafo. Apoiado por um rico mecenas, Albert Bender, que o encorajou e possibilitou uma segurança financeira, Adams publicou seu primeiro portfólio, Parmelian Prints of the High Sierras. Em 1930, conhece o fotógrafo Paul Strand e começa a sair do estilo pictorial, o movimento artístico da fotografia que tentava imitar pinturas. Adams começou a buscar um estilo fotográfico em que a definição das lentes era enfatizada e a captação da imagem manipulada na câmera ou câmara escura, apoiando-se na técnica fotográfica. O ano de 1932 também é muito importante para Adams, pois ele busca uma fotografia enquanto arte pura e forma um grupo de fotógrafos com os mesmos ideais. Fundou assim o grupo F64 com os fotógrafos Edward Weston, Willard Van Dyke e Imogen Cunningham. O grupo tinha o conceito de uma fotografia
pura, imagens nítidas, máxima profundidade de campo, papéis fotográficos com baixo brilho, concentrando-se unicamente nas qualidades do processo fotográfico. Sua participação nesse grupo influenciou muito sua carreira, seu entendimento de técnica fotográfica na concepção da fotografia enquanto arte pura. O nome deste grupo deriva de um número do diafragma das lentes fotográficas, mas a câmara é apenas uma parte do processo fotográfico conforme atestam seus 3 livros: a câmara, o negativo, a cópia. Assim, o conhecimento técnico do fotógrafo é capaz de dotá-lo de certa magia, produzir imagens espetaculares a partir do seu olhar, do seu espírito. Para Adams, não existe processo fixo ou ideal de fotografia. Todos os elementos são variáveis, controláveis ou possíveis de mudança. Devemos fugir de qualquer tipo de automação, e esse conceito é extremamente amplo. A automação para ele enquadra não só mecanismos automáticos, mas também a aceitação passiva de regras, das normas dos fabricantes, das bulas dos papéis e dos filmes. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ansel Adams já era mundialmente famoso quando foi convidado por seu amigo Ralph Merritt para documentar o Manzanar War Recollocation Center, um campo de prisioneiros de japoneses do qual Merritt era diretor. Naquele local foram detidas mais de 11.000 pessoas. A maioria eram cidadãos americanos, moradores de Los Angeles. Adams fez uma série de viagens para lá entre 1943 e 1944. Outros campos ao longo da costa oeste americana chegaram a aprisionar mais de 100.000 japoneses e americanos nascidos no Japão. Embora Adams tivesse amplo acesso ao campo, ele não tinha permissão para fotografar arame farpado ou torres de guarda, e todas suas fotos tiveram que ser aprovadas pelas autoridades militares. As fotos de Adams retratam a vida cotidiana em Manzanar. São imagens internas dos quartéis e mostram as atividades recreativas dos presos, incluindo beisebol e jardinagem. Ele sentiu a injustiça contra essas pessoas e registrou não apenas o que estava acontecendo nos acampamentos visualmente, mas também enfatizou a lealdade deles como cidadãos americanos. Ele publicou um livro, Born Free and Equal, em 1944, e as fotos também foram exibidas no Museu de Arte Moderna. Mas no auge do sentimento anti-japonês na América em tempo de guerra, o livro de Adams foi controverso, chegando a serem retirados das livrarias e até queimados. Havia fortes sentimentos contra Adams, pois muitos o consideravam como sendo um americano desleal ao mostrar esse aspecto da vida. Tanto Merritt como Adams queriam documentar a resiliência dos presos para mostrar a força desta comunidade, apesar da injustiça absoluta daquela situação. Para o segundo vídeo, pensei, preciso colocar um brasileiro. Afinal, temos grandes nomes no Brasil, reconhecidos mundialmente. Fui pegar minha lista e um me chamou a atenção, Gaspar Gasparian. Conhecia quase nada sobre ele. Pesquisando, eu entendi que ele foi muito importante numa mudança estética lá para os anos 40 e 50, que ficou conhecido como Escola Paulista. Ele participava do Foto Cine Clube Bandeirantes, onde reunia aqui na capital São Paulo os principais fotógrafos que estavam construindo tendências fotográficas, tendências estéticas. E o interessante é que eu não achei retrato dele, fiquei procurando uma foto dessa pessoa e não temos na internet. Foi um desafio muito grande e eu achei uma única foto que ele estava sendo cumprimentado num prêmio que ele recebeu. Vamos ver esse vídeo sobre Gaspar Gasparian. O paulista Gaspar Gasparian só fotografava a fim de documentar as viagens que fazia com a esposa e seus filhos.
Após cada passeio, ele marcava o local no mapa e colocava também a foto para recordar o momento. Desde menino, trabalhou no negócio que herdou após o pai falecer. Aos 30 anos, sua carreira de empresário na área têxtil já estava consolidada. Porém, a sua paixão pela fotografia ainda não. Essa só foi amplificada em 1943, quando ele entrou para o Cinefoto Clube Bandeirante, compartilhando reuniões com nomes que despontavam na fotografia nacional, inclusive doando equipamentos para a montagem de um estúdio na sede do Fotoclube. Ainda na fase da fotografia picturalista, movimento artístico que buscava aproximar a fotografia da pintura, os ensinamentos dessa geração de fotógrafos o influenciaram para uma nova forma de fotografar. Nas suas fotografias de rua, por exemplo, ele registra a modernidade da cidade que se desenvolve e se transforma, retratando cenas das ruas, túneis, escadas, construções, novos edifícios, além de recortes e grafismos da nova arquitetura que se apresentava tanto na capital como em outras cidades, inclusive no exterior. Montando um estúdio em sua residência, seus primeiros trabalhos fotográficos foram imagens de natureza morta, experimentando fotos de arranjos de utensílios domésticos em uma cuidadosa composição harmoniosa, documentando seu aperfeiçoamento como fotógrafo, ganhando destaque nos concursos e salões de fotografia nacionais e internacionais. Procurando se distanciar da rigidez dos parâmetros estabelecidos pelo movimento fotoclubista da época, ele e outros colegas criaram um grupo dos 6 em 1950. Gaspar Gasparian tornou-se então parcialmente responsável por desenvolver a estética moderna instaurada na fotografia brasileira, que ficou conhecida mais tarde por Escola Paulista. Percebe-se nesta fase de suas fotografias a força compositiva, tanto através de perspectivas e diagonais, quanto nas formas que se repetem e criam ritmos e movimentos. Temos com isso um trabalho de características próprias, mas muito sintonizadas com a estética revolucionária do período. Mas foi em seu estúdio que realizou as suas mais relevantes experimentações, onde produziu imagens mais evidentes de sua busca de uma fotografia moderna, buscando cuidadosamente uma composição harmoniosa, criando vários cenários com vidros, garrafas, transparências e reflexos. É lá que Gasparian solta toda a sua imaginação e sua vontade em construir imagens na nova fotografia moderna. Foi no Cinefoto Clube Bandeirante que Gaspar Gasparian teve seus primeiros reconhecimentos, pela sua participação em apresentações de suas fotografias nos debates internos do Fotoclube e como associado premiado em salões fotográficos no Brasil e também no exterior. Como, por exemplo, obteve o primeiro lugar em Estocolmo, na Suécia, e em Berna, na Suíça, além de obras expostas em Antuérpia, Cuba, Lisboa, Luxemburgo e Paris, todos eles apenas no ano de 1950. Mas isso foi pouco para ele. Saiu do Cinefoto Clube Bandeirante por não concordar com alguns critérios técnicos, fundou um novo coletivo chamado Grupo dos 6 e saiu do movimento pictórico para a produção da fotografia moderna, tendo assim o reconhecimento do público. O interessante é que ele continuou participando dos concursos entre os fotoclubistas como concorrente avulso, conquistando inúmeros e expressivos prêmios nacionais e internacionais. Para o terceiro vídeo eu pensei, vou ter que falar de Henri Cartier-Bresson. Eu já citava esse fotógrafo em minhas palestras, o famoso momento decisivo, já é uma tradição de pegar as fotos dele e mostrar. Então eu precisava entender um pouco mais a vida dele, fui pesquisar mais a vida dele e trazendo todas essas fotos maravilhosas que ele tem.
Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele, como fotojornalista, tem muitas imagens de ruas, de guerras, de revoluções, do dia a dia das populações, mas ele também tem fotos magistrais de retratos de personalidades. Estão nesse vídeo na área fora de foco. Henri Cartier-Bresson, nascido numa família abastada, iniciou sua carreira artística estudando pintura, apesar de ter ganhado uma câmera fotográfica, a famosa Brox Brownie, quando criança. Aos 19 anos foi aprimorar suas técnicas de retrato, gravura, esboço e principalmente composição e geometria no auge do movimento surrealista, mas largou tudo e foi para a África com uma câmera Kraus que comprou usada. A fotografia ainda era só um passatempo para ele. Bresson voltou para a França em 1931 devido a uma doença contraída por larvas e só em 1932 começou a fotografar profissionalmente com uma câmera Leica, que se tornou o equipamento favorito fotográfico de seu trabalho. Os próximos anos foram de muitas viagens a Nova York, Varsóvia, Berlim, Florença e México, onde suas raízes surrealistas e a sua preocupação com a composição, especialmente geométrica, afloravam em suas fotos que foram publicadas em diversas revistas da Europa e dos Estados Unidos. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, uma nova fase também chega para Cartier-Bresson, que se alistou na unidade de filme e foto do exército francês, onde fotografou a movimentação de tropas, batalhas e bombardeios. Foi capturado pelos nazistas e só conseguiu fugir 3 anos depois, vivendo como foragido na própria França, ocupada pelos alemães. Ele cobriu a libertação da França e até filmou um documentário sobre as reparações de guerra. Com diversas fotos já famosas, Cartier-Bresson viajou para Nova York em 1946, quando o Museu de Arte Moderna montou uma exposição com as suas imagens. No ano seguinte, ele fundou uma cooperativa, a Magnum Photos, junto com Robert Capa, David Seymour e outros fotógrafos, rompendo o vínculo empregatício dos fotojornalistas com jornais e revistas. Eles passaram a trabalhar por conta e risco, produzindo suas reportagens e documentários sem patrão, sem pauta e, principalmente, sem prazos. Coube a Bresson a cobertura da Índia e da China, que lhe trouxeram projeção internacional por conta do funeral de Gandhi em 1948 e da parte final da Guerra Civil da China no ano seguinte, com a ascensão da China comunista e do movimento de independência da Indonésia. Nos anos seguintes, Cartier-Bresson passou a maior parte da década de 1950 fotografando na Europa e publicando livros. Mas em 1954, numa triste coincidência, 2 fotógrafos da Magnum faleceram no mesmo dia em países diferentes. E 2 anos depois, mais um dos fundadores morreu, abalando as finanças da cooperativa. Bresson não concordava com os novos rumos que a agência Magnum tomou nos anos 60, optando por se desligar da cooperativa e se aposentar na década seguinte. As fotografias de fotojornalismo do Henri Cartier-Bresson impactaram o mundo, mas há outras áreas que ele fotografou e que pouco foi comentado e exibido. Bresson fez dezenas de retratos magistrais, icônicos, de pessoas comuns e de personagens públicos e famosos, tais como Marilyn Monroe, Christian Dior, Coco Chanel, Henri Matisse, Robert Kennedy, Martin Luther King, Jean-Paul Sartre,
Pablo Picasso, Mahatma Gandhi e muitos outros, entre eles Martine Frank, sua segunda esposa. Para o quarto vídeo, eu pensei, cadê as mulheres? Peguei minha lista, diversas representantes, escolhi Eve Arnold. Ela foi a primeira mulher a ser contratada como fotojornalista da agência Magnum, que o Henri Cartier-Bresson fundou. E ela tem uma trajetória muito bonita na área de fotografia, principalmente na parte de documentação de Hollywood, dos sets de filmagens. Ela consegue extrair cenas desses atores, dessas personalidades, que muitas vezes sejam até refratários na época a uma exposição maior, diferente de hoje, e ela consegue pegar cenas maravilhosas. Veja nesse vídeo desse mestre de fotografia da Eve Arnold. Eve Arnold começou sua carreira como fotógrafa fazendo uma série de fotos de desfiles de moda no Harlem, bairro pobre de Nova York, e que foram publicadas em 1951 no London Illustrated Picture Post. Filha de imigrantes russos, seus pais queriam que ela se formasse em medicina, mas Eve acabou seguindo outros caminhos. Casou-se com quase 30 anos e começou a trabalhar na Kodak em 1946 na área de fotoacabamento. A paixão pela fotografia surgiu quando ela começou a fotografar a cidade com a sua primeira câmera, uma Rolleicord, a prima pobre da Rolleiflex, porém de boa qualidade. Sendo autodidata, foi apenas em 1948 que Eve Arnold estudou fotografia por apenas 6 semanas com o fotógrafo russo Alexei Brudovich, que era o designer e diretor de arte da conceituada revista de moda Harper's Bazaar. Sob a tutela de Brudovich, ela produziu uma série de fotos para o seu projeto escolar. Foi um registro não convencional dos desfiles de moda realizado em bares, igrejas e outros lugares no Harlem, que a lançou como fotógrafa. Depois, se mudou com o marido para Long Island, outro bairro de Nova York, e começou a fotografar os trabalhadores migrantes afro-americanos que sofriam de discriminação por moradia. Essa temática foi por muitos anos sua tendência fotográfica, registrar cenas sobre os direitos civis e Black Power nos Estados Unidos. Eve Arnold foi a primeira mulher a trabalhar na agência Magnum. Ela começou em 1951 e em 1957 já era associada efetiva, com fotos publicadas nas principais revistas de notícias como a Life. No começo de sua carreira na agência, cobriu política, como a Convenção Nacional Republicana em 52 e a investigação do Senado da subversão comunista em 54. Depois Eve trocou de área de atuação e começou a fotografar diversas celebridades, principalmente artistas de Hollywood. Algumas de suas fotografias mais famosas são de Marilyn Monroe, cujas imagens foram captadas durante as gravações do filme Os Desajustados, realizado em 1960. As fotos apresentavam a atriz de maneira descontraída e informal nesse que foi o seu último trabalho no cinema. Outras imagens de Eve Arnold viraram ícones, fotos de Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, entre outros. Ela foi fotógrafa oficial em 40 sets de filmagem. Em 1961, mudou-se para a Inglaterra, onde seu casamento acabou, mas continuou viajando e fotografando desde súditos ingleses até um hospital psiquiátrico em Moscou. Também fez fotos de favelas sul-africanas, um bordel em Havana e pastores na Mongólia. Após 10 anos aguardando um visto, conseguiu fotografar a China.
Por suas fotos, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Império Britânico e o prêmio pelo conjunto da obra da American Society of Magazine Photographers. Ela foi membro da Royal Photographic Society e nomeada fotógrafa mestre pela International Center of Photography de Nova York, considerada por muitos a mais prestigiosa homenagem fotográfica do mundo. Eve Arnold conquistou a confiança de inúmeras estrelas do cinema americano pela forma como as tratava, com uma incomum cortesia. Quando foi contratada para fotografar a atriz Joan Crawford para promover o seu novo filme, foi a primeira vez em que a viu pessoalmente. A atriz, com mais de 50 anos, a cumprimentou com um beijo na boca e Eve percebeu que ela estava embriagada. Logo em seguida, Crawford tirou a roupa e exigiu ser fotografada nua. A fotógrafa hesitou no início, depois fez as fotos e foi embora. Alguns dias depois, no almoço entre as duas, Eve entregou os filmes para Crawford, garantindo a ela que aquelas imagens nunca seriam publicadas. A atriz agradeceu e, a partir daquele momento, permitiu que Eve Arnold fizesse uma reportagem do seu cotidiano. As fotos são flagrantes de uma estrela envelhecida, uma das últimas grandes estrelas da época de ouro de Hollywood, cuja reputação de sua personalidade dramática e de cabeça quente é lendária. Eve dizia que todos os fotógrafos querem capturar as pessoas o máximo possível, mas geralmente o que acontece é, se você for cuidadoso com as pessoas e respeitar a sua privacidade, elas irão lhe oferecer uma parte delas que você poderá usar. Este é o grande segredo. Para o quinto vídeo, eu quis sair um pouco da área Europa, Estados Unidos, e fui buscar um nome lá do leste europeu. Bressailles, húngaro, naturalizado francês, onde ele desenvolveu seu principal trabalho, que eram as primeiras fotos noturnas, que teve grande impacto numa publicação de uma revista. Ele foi conhecido e reconhecido por essas cenas maravilhosas que trouxe toda essa aura de Paris romântica, toda essa capacidade dele de registrar cenas do cotidiano noturno. E ele tem um detalhe na minha sessão fora de foco que é impressionante. Vocês vão ver no vídeo. O pseudônimo Brashae, que significa da cidade de Brasov, foi escolhido por Gyula Haas quando ele saiu da Hungria, sua terra natal, e foi morar na França. Alguns anos antes de se dedicar à fotografia, Brashae estudou arte em Budapeste e Berlim, onde frequentava os mesmos locais de artistas plásticos renomados como o russo Kandinsky e o austríaco Kokoschka, bem como o designer e fotógrafo Laszlo Moholy-Nagy. Em 1924, já trabalhava em Paris como jornalista, vendendo artigos e desenhos para jornais e revistas, porém ainda usava as fotos de colegas para ilustrar os seus textos. Brashae fez suas primeiras fotografias com uma câmera emprestada e só depois comprou uma Voigtlander, o famoso equipamento que o acompanharia por muitos anos. Foi com ela que Brashae fez suas primeiras fotos noturnas de Paris, a sua marca registrada, que ficou mundialmente conhecido com o livro Paris à Noite, publicado pelo editor, que tinha grandes conexões com os movimentos Art Deco e modernista, mas que ainda desconhecia as fotos de Brashae. O livro, publicado em dezembro de 1932, foi um grande sucesso, em parte graças ao seu revolucionário design moderno, páginas sem bordas e imagens noturnas de Brashae. Antes da publicação do livro, ele registrou por 2 anos as avenidas, pontes e ruas de Paris, muitas delas com uma névoa que acentuava as luzes dos carros, a iluminação pública, os brilhos dos letreiros e reflexos das poças d'água, aumentando a sensação de drama em suas fotos noturnas e sonhadoras.
Fotografou também pessoas e casais nas ruas ou se beijando em restaurantes, numa época em que não era comum se falar de fotografia noturna. Brachaet fotografou em vários bordéis de luxo, muitos dos quais eram de propriedade de famílias respeitáveis da França, mas que evidenciavam apenas a beleza e descartavam qualquer conotação pejorativa ou de denúncia. Percebe-se em suas fotos que os personagens não estão apenas conscientes do fotógrafo, mas também colaboram com ele numa intimidade explícita que fez um enorme sucesso na publicação. Em dezembro de 1932, Brachaet começou a fotografar Picasso e seus trabalhos que iriam ilustrar a primeira edição da Minotaur, uma luxuosa revista de arte. Essa colaboração foi o ponto de partida da sua amizade com o pintor, uma das mais importantes da sua vida. Durante os anos seguintes, o fotógrafo teria um papel de destaque nesta publicação, especialmente fotografando outros colaboradores, como o pintor Salvador Dalí, o poeta e escritor surrealista André Breton. Brachaet deixou a cidade de Paris 2 dias antes do exército alemão entrar na cidade, junho de 1940, mas ele retornou em outubro e permaneceu por lá até o fim da ocupação. O fato de se recusar a colaborar com os alemães o impedia de fotografar abertamente e sua única fonte de renda foi um acordo com Picasso para fotografar suas esculturas. Após 20 anos sem desenhar ou esculpir, Brachaet voltou a trabalhar nessas áreas, só voltando a fotografar em 1945 por conta de várias encomendas da revista norte-americana Harper's Bazaar, para que ele fotografasse diversos lugares como Edimburgo, Espanha, Marrocos, Itália, Grécia e Turquia, tornando-se um fotógrafo mundialmente reconhecido. Em 1948, ele fez uma exposição individual no Museu de Arte Moderna, MoMA, da cidade de Nova York, e o Art Institute of Chicago sediou em 1955 uma exposição individual sua com um conjunto de fotos que mais tarde faria uma turnê por outras cidades americanas. Após a morte do editor da revista Harper's Bazaar, em 1962, Brachaet abandona a fotografia para se dedicar à impressão e edição do seu trabalho. Brachaet afirmava que se tornou fotógrafo para captar a noite de Paris, a beleza das ruas e seus jardins, na chuva e na névoa. Segundo ele, a noite sugere, não mostra. Brachaet foi um acumulador inveterado. Ao longo da vida recolheu todo tipo de objetos que encontrava pelo seu caminho, de modo que desde o momento em que começou a tirar fotografias, começou a fotografar os grafites que apareciam nas paredes de Paris, sendo um dos primeiros a documentar isso. Ele preferia os grafites grafados ou riscados, em vez de desenhados ou pintados, nas quais as irregularidades da própria parede desempenhavam um papel importante em termos estéticos. Algumas de suas fotos dos grafites foram publicadas na estreia da revista Minotaur, mas logo foram esquecidas, após o sucesso da publicação de suas imagens noturnas de Paris. Só em 1956, quando o MoMA em Nova York inaugurou Language of the Wall, grafite parisiense fotografado por Brachaet, é que essa parte esquecida de seus registros vieram à tona, lembrando que foi Brachaet um dos primeiros a documentar o assunto, dando valor ao grafite como uma forma de arte urbana que começou a surgir no século XX. Ailton, agora o que queremos saber? Esse projeto vai ter sequência? Você já tem aí um nome novo à vista? Este projeto é a longo prazo. Minha previsão é lançar de 1 a 2 vídeos por mês. Claro que depende muito do tempo de pesquisa, de produção,
mas vai ter uma continuidade sim, não para nesses 5 não. Já tenho o 6º nome em vista e vou te contar em primeira mão. Vai ser da fotógrafa Tina Madotti. Ela era italiana, nasceu na Itália, foi para os Estados Unidos, mas sua produção fotográfica foi no México. E uma produção fotográfica revolucionária. Ela se filiou, inclusive, ao Partido Comunista naquele momento lá. É bem interessante a vida dela. Mas vai demorar um pouco ainda para lançar, porque eu estou captando as imagens, estou estudando um pouco da vida dela. Mas em 1, 2 semanas já vai ter esse novo episódio para você apreciar. E conversamos com o fotógrafo publicitário Ailton Tenório, que vai inclusive agora fazer as suas considerações finais. É com você, Ailton. Para finalizar, eu quero agradecer a você, ao Espaço Aberto, por apresentar todos esses vídeos, deixar aqui o meu convite a todos para acessar o meu canal, porque lá estão todos, você pode rever, e os próximos também. E o convite a participar do Fotoclube ABC Clique, que está aberto a conversa sobre fotografias, discussões, a gente apresenta diversas atividades, desenvolve, e quando acaba a pandemia, nós vamos ter também as saídas fotográficas e outras ações. E eu considero hoje esse programa um grande marco pra gente, até porque tivemos 5 grandes mestres da fotografia, né, Humberto? Isso mesmo. E olha, esse trabalho do nosso querido amigo Ailton Tenório merece aplauso por sua grande iniciativa, hein? Parabéns, parabéns mesmo, professor. Valeu. Tem muita gente que vai gostar de guardar essa série aqui nos seus arquivos. Mas, Gabi, o que falta? Agora falta o nosso tchau, Humberto. Então só falta isso. Tchau.